agora chegou o povo da notícia. O povo da notícia está aqui, a nossa redação na Paraíba já se faz presente, com ele, Milton Dantunes, meu convidado de honra de todas as quartas-feiras aqui já, bate cartão com a gente, e o Felipe Brito, que vai chegar na sequência da introdução de Milton Dantunes. Seja bem-vindo, Milton. Fala, Tiagão. Tudo bem, gente? Boa tarde. Desculpa aí o atraso, correria para variar. Mas hoje eu não tenho aula, então hoje eu estou à disposição. Maravilha. Felipe Brito, diretamente de Niterói, bicho. Comendo 3 pastéis de carne. 3 ou 4? Tá meio fortinho, acho que comeu 4 hoje. Como é que você tá, Carica? 3 pastéis de carne. 3 pastéis. E aí, como é que você tá? Milton Dantunes, Thiagão, como é que você tá, irmão? Fala, Tranquilo. Felipe. Os 3 cabeludos aqui agora. Todo mundo com seus devidos topetes. Meu topete está chegando, a cada dia que passa também chega um pouquinho mais. Você pagou e a gente caro, quer saber. Esse topete tem que aparecer, foi caro. Esse topete tá ficando bom, tá ficando bom. Eu queria saber de onde ele tirou o cabelo para implantar aí, velho. Um dia eu te conto. Não queira saber. Um dia eu te conto. Mas vamos saber se chega o 13º salário, Milton. Será que chega em maio? Será que chega em abril? Será que não chega? Queria a sua opinião e depois a do Felipe Brito. Olha, Thiago, pessoal, boa tarde mais uma vez que está chegando. Vai dando like aí, tá? Para a gente poder trazer mais pessoas para cá. Eu tenho recebido todos os dias nas minhas redes sociais, eu acho que com o Felipe não é diferente, tanto nas redes sociais quanto diretamente no meu WhatsApp, já que eu disponibilizo para todo mundo. Muito questionamento, muita dúvida, tem muita coisa solta rodando, né, pelas plataformas de informação. E assim, o Thiago sabe como é que eu me preocupo com tudo isso. E assim, eu começo a me preocupar um pouco mais, né? Primeiro que o nome da gente, que trabalha com lisura, trabalha com honestidade, trabalha com a verdade, assim, de qualquer coisa, chega um momento onde a gente tem que acender uma luz amarela e, se necessário, acende uma verde para seguir ou acende a vermelha para virar o sinal de alerta. Então, assim, eu começo a me preocupar com o que está acontecendo. O Felipe hoje publicou um vídeo, eu acompanhei um pedacinho do vídeo do Felipe, que me chama muita atenção. Me preocupa ver a essa altura do campeonato, né? Amanhã seria a reunião que nós tínhamos do CNPS, que foi reagendada para o próximo dia 4, mas me preocupa, sabe, Felipe e Thiago, e todos que nos veem nesse momento, me preocupa um ministro da Previdência não saber sequer, nitidamente, não foi preparado. O cara foi para uma sabatina, né, apresentar algumas coisas, alguns resultados, e o cara não sabe dizer qual é o valor do salário mínimo que está sendo executado nesse momento. Então, isso me chama muita atenção de uma maneira muito negativa, sabe? E me faz acender esse sinal de alerta, esse primeiro sinal amarelo, a priori, porque eu começo a ter que cair numa realidade que é a realidade que eu não queria ter que acreditar. Eu sou um cara super positivo e de muita esperança. Então, eu ainda quero acreditar, Felipe e Thiago, que até o dia 4, porque, na verdade, o que é que acontece? O CNPS, para quem não conhece, que é esse grupo de representantes, né, cada um de uma situação. No CNPS tem pessoas que representam o governo, tem pessoas que representam os sindicatos, né? E aí por diante. Então, o CNPS ele é um conselho e, na verdade, ele não decide nada. Até no passado, foi uma das minhas grandes brigas com o João, né? Foi o CNPS que aprovou lá, na época, a questão do consignado. Eu disse, não, é mentira. O CNPS não aprova nada. Ele dá o aval dele dizendo se é bom ou ruim. E agora eu trago a mesma situação. O CNPS não vai ser o Jesus Cristo que vai resolver a questão da antecipação do 13º ou não. Não é ele quem vai definir. Quem vai decidir, quem faz isso é o presidente da República, através de um decreto que está na mão dele já, inclusive. Já há bastante tempo, vale lembrar. O CNPS vai dizer, olha, governo, é bom. A gente escutou aqui todos os representantes, tá? Que formam o CNPS, esse Conselho de Previdência a nível nacional, e a gente entende que é bom. Na verdade, o aval do CNPS vai ser somente para isso.
Então, quem está pensando que o CNPS, com essa reunião de amanhã, ia bater o martelo e dizer, olha, a gente está mandando antecipar. Não é assim que acontece, tá, gente? Então, só para a gente poder colocar o peso na mão de quem realmente tem peso, que é o presidente da República. Inclusive, o Lula poderia e pode, agora, se ele quiser, dar a canetada dele sem saber da opinião do CNPS, nem interessar para ele. Basta ele ter o termômetro do que já vem acontecendo há muito tempo atrás, com o trabalho que a gente está fazendo aqui na plataforma, de orientar as pessoas a cobrarem, né, do presidente essa ação de ajuda a quem não recebeu ajuda nenhuma do governo anterior, que é o aposentado e que é o pensionista. Então eu começo a me preocupar, Thiago, se de fato essa possibilidade vai se concretizar ou vai ficar apenas no campo da possibilidade, no campo do sonho, né, da vontade. Porque eu digo uma coisa para você. Se nós não conseguirmos, Felipe, essa antecipação para a próxima folha, que começa a ser paga a partir de 25 de maio, ou seja, daqui a um mês, tá? Se essa antecipação de primeira parcela não acontecer daqui a 30 dias, sendo muito sincero, não façam mais. Não façam mais. Deixa lá para agosto, como já está previsto. Porque não vai estar ajudando ninguém, de verdade. Aí eu vou acreditar de uma vez por todas que o governo Lula estará fazendo exatamente o que o governo Bolsonaro fez em 2020, quando antecipou pela primeira vez o 13º com a pseudo-justificativa através do Paulo Guedes de que queria ajudar o aposentado, quando, na verdade, a única e exclusiva vontade e interesse era de ajudar a economia. Não foi aposentado nenhum, como não foi nos anos seguintes até agora. Então, eu tenho esse cenário, não sei se o Felipe concorda comigo, quero ouvi-lo também, mas o meu cenário atual hoje de antecipação do 13º é esse. E eu já vou trazer já de imediato mais um tapa na cara de você que é aposentado e pensionista. O ministro também deixou claro, sequer foi definido o que a gente já anunciou aqui aos 4 ventos, porque com base no que o próprio governo falou, mas sequer está certo de que o salário vai para 1.320. Não tem aprovação para isso. Se ele fizer isso agora sem um decreto, sem uma MP, sem qualquer coisa do tipo, ele vai ser julgado como um governo que acabou de dar uma boa de uma pedalada. E ele não pode fazer isso porque isso incorre no que está todo mundo querendo, né, que é a oposição, que é uma brecha para poder impeachmentar o Lula. Então, assim, é uma série de situações e que, infelizmente, direcionam apenas para prejudicar ainda mais aquele que aguarda uma ajuda, que é o aposentado e o pensionista. Isso foi por me alongar tanto. Perfeito. E aí, Filipão? Perfeito. Eu concordo com o Milton que o CNPS ele não tem o poder de aprovar, mas ele tem o poder também de vetar também ali essa possibilidade. Não vetar no fato, de fato ali... Felipe, o teu áudio não está legal. Não sei se você está no teu microfone. Como é que tá aí? Tá melhor? Como é que tá o áudio? Tá, só para você... Deixa eu até tirar aqui. Esse aqui, tô no notebook aqui. Então, quando eu falo vetar, não literal, não tem poder para isso, mas se ele decidir ali no conselho que não é bom a antecipação para o beneficiário, claro, isso tem um peso muito grande. Claro, nesse aspecto aí, Felipe, eu concordo contigo. Ele não tem o poder, ele não tem o poder exato de chegar lá, libera, não tem de jeito nenhum. Agora, pegando o gancho do que você está falando, a opinião do conselho de maneira contrária, digamos que o conselho diga, olha, a gente entende que não vai ser bom, vai ter um peso muito maior do que se eles disserem que é bom, entendeu? Eu acho que vai ter um peso, aí sim, vai ter um aspecto de decisão, foi o CNPS que bateu o martelo, praticamente. Porque se o CNPS diz que não é bom, pode ter certeza que não sai. E é muito mais fácil colocar a culpa neles, porque você não sabe nem quem é. Você que está aí na live agora, você sabe que faz parte do conselho? Comenta aí. Se você não conhece, escreve aqui não. Tá? Não conheço. Pode ser sincero. Você conhece bota o nome de que faz parte do conselho. Ou se você não sabe, coloca não. Né? Ô Milton, pelo que eu vi, né, assim, na LOA está o salário mínimo de 1.320. Tem esse direcionamento no orçamento, certo? No orçamento está 1.320 que foi liberado para o salário mínimo. Queria até mas na verdade, Felipe, esses R$18 que o Lula está sugerindo dar agora no 1º de maio, Thiago,
Na verdade, é um complemento do que já veio de orçamento do ano passado, que hoje faz o salário ser 1.302. Então, na verdade, a parte que cabe a esses R$18 de complemento, na prática, né, até o momento, está vindo daquele valor de 170 bilhões, né, daquela questão que a equipe de transição fez, né, agora esqueci o termo agora, que foi aprovado, né, a toque de caixa no Congresso, logo no início do governo, né, que era para dar aquele... Oi? Para dar aquele vazando arranjo... um pouquinho o som do Felipe, eu estou silenciando o microfone dele, mas está vazando um pouquinho para ele ajustar lá. Para dar aquele ajuste, Tiago, que precisava, né, no início do governo. Então, houve aquele ajuste, né, e, na verdade, o governo esperava 190 bilhões e acabou sendo 145, na verdade. E é desse valor que sairia, ou que vai sair, não sei, vai ser definido, esses R$18 de complemento para o aumento do salário. Quer complementar, Felipe? Perfeito, então, é isso, cara, porque estava no orçamento, na verdade, esse aumento nem foi o Lula que deu, né? Só para deixar claro. A última medida provisória, né, do salário, quem fez não foi o governo Lula, foi o governo Bolsonaro, que eu achei até interessante, Milton, que nas propagandas, na campanha dele, ele falou que tinha condição de dar um salário aí de R$1.400. Claro que ele iria costurar tudo mais. Mas aí ele sai do governo, já tem um apontamento ali de 1.320. Acho que muito é culpa do Bolsonaro hoje de um salário. O Lula tem que criar uma nova medida provisória para aumentar o salário em R$18. Lembrando que todo esse orçamento que o Lula trabalha hoje foi construída pelo governo Jair Bolsonaro. O governo que o Lula, o orçamento que é trabalhado, claro que teve a transição, né? Aquela PEC da transição ali, que pediu mais 200 bi, né? Para gastar ali, eu não sei. Isso, né, Felipe, era a PEC que eu estava tentando lembrar o nome aqui, tá? Foi daí que saiu exatamente os 145 bilhões, que a priori seria 190, né? Perfeito. Então aqui, esses R$18 a menos que você está recebendo, né, é muito culpa do Bolsonaro, porque foi ele que mediu, ele que emitiu, né, ele que editou a medida provisória, e agora o Lula, no governo Lula, ele tá para sair aí, que nem tem a definição real que será os R$18. Agora, gente, vai ter uma surpresa boa, Milton, de ele surpreender a gente também, porque não está definido. Claro. Agora você vê como é tudo jogo político, tá, Felipe? É tudo jogo político. Sabe por quê? Eu presencialmente assisti a questão da fala do Lula, na questão de lutar pelos aposentados e tal. Não estou duvidando que ele vai fazer. Na verdade, se eu colocar na balança os dois governos, eu tenho certeza daquele que não fez nada e daquele que pode vir a fazer, tá? Mas na fala de ambos, eu me lembro que o Bolsonaro até surpreendeu até a equipe dele. Ficou claro que nem a equipe sabia que ele ia jogar isso lá na fala dele em um dos debates. Não sei se o da Globo, da Record, não lembro. Da Record não, acho que da Record o Lula não foi. Mas eu lembro que o Bolsonaro falou, olha, o salário mínimo se eu ganhar vai ser 1.400. O Bolsonaro gritou lá aos quatro cantos. E eu sei que ele não faria isso. A prova ficou agora quando ele saiu do governo e deixou 1.302. Ou seja, se ele quisesse realmente ajudar o trabalhador, o aposentado e o pensionista, ele tinha cumprido, mesmo perdendo, ele cumpriria sua palavra e deixaria os 1.400 que ele não deixou. Tá? Vale lembrar isso, vale ficar registrado. Felipe, só para a gente deixar claro aqui, registrado nessa live, pessoal, para que vocês entendam o que é esse Conselho Nacional de Previdência Social, ele é formado por 6 representantes do governo, no caso do governo federal, tá? 9 representantes da sociedade civil, Tiago, sendo 3 representantes dos aposentados e pensionistas, outros 3 representando os trabalhadores que estão na ativa e outros 3 representando os donos de empresa, ou seja, os empregadores. Essa é a formação do CNPS, tá? Entre esses 6 que fazem parte de representação do governo, um deles é o nosso conhecidíssimo Adroaldo Portal, né, que é hoje secretário-geral de Previdência Social. Deve ser uma coisa de louco essa reunião do CNPS. Eu queria estar numa reunião um dia. Você já esteve lá, Felipe, na reunião do CNPS? Não, mas deve ser tranquilo, cara.
que ali você vê que é quase tudo por unanimidade, então ali deve ser mais um bate-papo, né, como a gente já fez ali. Os caras estão... Eu posso ser bem sincero agora, meu? Tem que ser. Aqui é só sinceridade. Deve. Cara, por que essas reuniões é porta fechada? Por Por isso que eu que falo que é uma coisa de louco. Já- Você imagina já quantos que- políticos já que é- tem, Milton? Quantos políticos tem? Não, político oficialmente Nenhum. não tem nenhum. Representante de banco? Não, é da sociedade civil. Então, se é da sociedade civil, devia ser... É só povão. É só povão. No mínimo, deveria ser aberto, ainda que você não desse opinião, mas você assistiria, daria para ver o que é que se discute, como é que se discute. Eu E que queria ninguém ver vai uma para lá, reunião. e que ninguém vai para lá com Ia ter decisões tomadas, na verdade. Ia ter muito menos reuniões. Você pode decidir, já tem pouca. Né? Pois é. Agora, esses membros são remunerados? Não. Até onde Oficialmente, não. Até onde eu Porque sei. vários conselhos aí são remunerados, né? Será que esse não é remunerado? Oficialmente, não. Eu não É, sei se Eu vou falar com o Adroaldo para abrir mais uma vaguinha para a gente representar. Pô, vamos lá representar a galera. Pô, a gente já representa tanto aqui, vamos entrar nisso aí para representar de fato. Bom, vamos. Eu também, cara, assim, o Milton, é engraçado, né? O nosso posicionamento. A gente, assim, passa governo e a gente sempre vai ser oposição. Por quê? Você é contra o Lula? Não é isso, cara. É porque o governo que está ali, a gente precisa bater, né? Não bater muito forte também para as portas não fechar. A gente está numa sinuca de bico, cara. É que se você falar mal do governo, o pessoal acha que você é contra o Lula. Se você falar bem, você é contra o Bolsonaro. Não é isso. Existe, entre Lula e Bolsonaro, né, uma briga, existe uma causa. Existem pessoas que a gente luta. Então, ali, se o Lula hoje não está dando o que a gente está pedindo, não é que está pedindo que é o de direito, o mínimo de sobrevivência, a gente vai ter que bater no governo, cara. E a gente passou quase 3 anos batendo no governo Bolsonaro. E a gente vai... Será que... Eu espero, de coração, Milton, Thiago, que a gente não faça 4 anos aqui batendo no governo Lula. Né? Eu acho que... meu sonho é claro que é quase impossível isso acontecer, mas a gente passar aqui elogiando, né? Mais elogiando do que tendo que bater no governo. Que parece que a gente sempre é de oposição. E é real, infelizmente. Sim. Bom... a gente faz o que pode aqui, né? E é o que eu falo. Se for bom, a gente elogia. Que nem na questão do Litoral Norte aqui em São Paulo, Felipe. O Lupe mandou benzão. O Lupe liberou empréstimo de 36 parcelas sem juros lá pro pessoal. Aí na sequência veio com a medida populista aí de redução de juros artificiais, complicou todinho o mercado, né? Então, quando acertar, a gente fala. Mas tá duro de acertar por enquanto aqui. Vamos virar a página aqui, vai? Não, eu só quero falar sobre isso aí que nos toca, né? Em relação a baixar de 2,8, 2,14 para 1,97. Cara, para cada R$1.000 ali, acho que não deu muito pouco. Não deu R$2 na parcela. Mas o estrago que fez no mercado prejudicou. Cara, se ele soubesse como ele prejudicou o aposentado, como ele prejudicou o pensionista, por quê? Você tira um pouco da margem ali e você não consegue, de repente, negociar a portabilidade depois. Você não consegue fazer isso. Então, assim, R$2, R$3, aí ele fala, porque os representantes bancários, o banco paga 14% ao mês. O cara está preocupado com a comissão que o correspondente recebe. Cara, isso aí o banco paga, isso aí nem é o que chega no correspondente bancário. Isso aí nem é o que chega no correspondente bancário. E outra coisa, o ministro, que já foi ministro do Trabalho, que diretamente com a ação dele, ele cadeou um monte de demissões. Porque quando o banco voltou, já voltou a seguir não pagar 2% de comissão. 14% de comissão, vocês têm que entender uma coisa. Se você vender R$100.000, você vai ganhar R$14.000 de comissão. Para você vender R$100.000 é difícil pra caramba. Você não ganha 14, que tem as correspondentes. Chega aqui 12.
Meu amigo, vamos botar por baixo, vamos falar por baixo. Com 4, vamos supor que você ganha aí 14 mil reais. Você tem um aluguel no mínimo aí de luz, água, um telefone, quase 4 mil reais. Só aí foi 4. 4 mil reais. Cara, 4 funcionários. Um funcionário, se ele ganhar um salário mínimo, ele vai te levar aí 2 pau. Tal. 4 funcionários. Já foi. Aí o cara vai trabalhar de graça, meu irmão. O cara vai trabalhar de graça. Isso se vender 100 mil, Thiago. Thiago, seja sincero. Tá vendendo 100 mil de novo aí na sua loja? Mas não vende. Mas já não estava vendendo antes. Tipo, você não vende 40, 50 mil. Então cai pela metade. Aí, Tá vendendo aí, Milton? Tá vendendo aí, Milton? Vamos supor, cara do Milton. Eu nem trabalho com isso. Thiago, o cara sua para vender 100 mil. Aí o banco volta, não, filho, não vou te pagar 14, não. Eu vou te pagar 2%. 2 mil, você não paga um funcionário, cara. O quanto que o Lupe ganha? Quanto que o Lupe, aquele Ministério da Previdência, ganha? Ele ganha uns 30 e poucos mil reais. O cara tá reclamando, velho. Vou fazer 30 e poucos mil reais na minha loja, eu tenho que vender por quase 500 mil para ganhar de comissão o salário que o meu funcionário, que ele é meu funcionário, o Lupe, que o meu funcionário Lupe recebe, cara. E eu tenho loja, eu produzo no Brasil, eu pago imposto, IOF é tirado daqui, na verdade quem paga imposto não é o empresário, quem paga imposto é o cliente. O empresário recolhe imposto, né? A gente só recolhe, quem paga é o final. E aí, o cara mete uma dessa, cara, e prejudica o mercado financeiro, por quê? Cai o atendimento, né, o número de atendentes na loja, faz o Banco do Brasil não dá conta de atender o cliente, a Caixa não dá conta de atender o cliente. Cara, o cara for pensar, meu amigo, 100 mil de venda na Caixa Econômica, quantos funcionários vão atender? Quanto que é um funcionário da Caixa, meu irmão? É muito mais fácil o banco pagar a comissão. Cara, isso não é nada, velho. É complicado, cara. É complicado. Você numa canetada, você consegue mandar um monte de pessoa embora. Tiagão estava quase fechando a loja dele. E aí eu tive uma informação de bastidor aqui que eu não posso falar, mas a minha língua coça, né? Que parece que a dona Leila Pereira virou conselheira financeira do Lula porque parece que uma parte dos funcionários da Previdência recebem alguma coisa ali também. Então, eu não vou falar isso aqui, né? Não vou querer falar isso aqui que eu posso me complicar. Mas é a informação que chegou aqui em off pra mim. Aí você fica revoltado. Mas não é off, não. Isso aí tá escancarado, tá? Vamos lá. Quem paga o benefício do INSS hoje no Estado Unido, você se aposentou. O presente que você ganha de aposentadoria, você vai para onde? Você vai receber na Caixa Econômica? Não. Vai receber no Banco do Brasil? Não. Você vai receber na Crefisa. Então, me explica, né? Me explica isso. Então, a Crefisa ganhou um leilão. Salvo engano, tá? Eu posso dar um chute muito errado, mas o número que me passaram de uma pessoa lá do INSS é que ganhou pagando R$12 por conta. Eu acho que é por mês, tá? Cara, R$12 por conta. Por quê? Cara, com um cliente, eu não vejo a revolta do Lupe. Olha, estão cobrando R$2,14 ao mês. Cara, e ele não se assusta que a Crefisa... Eu fiquei com medo, Thiago. Eu sempre falando 23%, 23%. Aí veio um funcionário da Crefisa falou para mim assim, 23%, você tá louco, cara? Quanto que é? 10%? Não, cara. Agora tá quase 30%. Ao mês, te juro. E o cara reclamando de 0, alguma coisa, cara. Eu fico assustado, Milton. Eu fico assustado. O que tá acontecendo, velho? É absurdo. 23%. Ah, não, mas o PDT, o Lupe, eu fui buscar essa explicação na época daquela ação, lembra da ação do PDT? Que entrou na justiça para acabar com o empréstimo consignado do BPC. Nossa! Vamos falar do BPC, Milton, que você gosta de falar? Você sabia que estão mentindo para você? O empréstimo do BPC nunca parou. E nunca deixou de ser feito. Sempre foi feito. Ué, BPC sempre foi empréstimo. Desde quando eu trabalho com empréstimo consignado há 18 anos, parece mentira, mas no dia que eu assinei minha carteira no empréstimo consignado, 1º de abril de 2005, chegava cliente na minha loja para fazer empréstimo, eu ficava parado em frente à Fininvest. Quem lembra da Fininvest?
É exatamente no prédio que eu estou, embaixo do meu prédio, onde tudo começou. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí, chegava o cliente lá, Thiago, eu posso pegar empréstimo? Uma senhorinha, ou eu sou aposentada INSS, digitar o contrato quando eu ia olhar, espécie 88. A senhora não pode fazer empréstimo para a senhora, não, porque a senhora não é aposentada, a senhora é auxílio ao idoso. Ah, meu filho, mas eu faço empréstimo, eu faço na Crefisa direto. Na época era 23%. Por que essa senhora, esse senhor, vai ter que voltar para a Crefisa? E estranho, a conselheira do Lula, quem é? Leila Pereira. Segura só um pouquinho que, aproveitando o seu gancho, eu vou passar um vídeo da Yasmin, que fala bem do BPC Loas, que teve um andamento nisso hoje, tá? Ela teve uma informação do capitão Alberto Neto, o Milton, um grande embaixador do BPC, por isso que eu faço questão que ele assista aqui com a gente para comentar, né? Vamos parar um pouco com o consignado, que o Milton ainda não inaugurou a loja do consignado, então ele fica meio avulso nessas conversas, Felipe. E eu começo a rir porque quando sai o Siqueira, às vezes sai o Siqueira de dentro do Felipe, né? Como é, Felipe? Pô, que é isso, cara? Sai o Siqueira, cara, eu racho o bico com o Siqueira. Eu gostava de fazer, eu vou voltar a fazer de quadro em pé. E aí Vamos ver o que a Yasmin fala pra gente aí. Fala, gigante. Vou ver um panorama sobre o que aconteceu ontem lá na Câmara dos Deputados. Vamos começar aqui do início, tá? Primeiro, existe um projeto de lei que fala sobre o Bolsa Família. E dentro desse projeto de lei tem uma emenda, tem um detalhezinho que fala o seguinte, ó. Quem é BPC Loas, quem recebe benefício de prestação continuada ou auxílio do LOA, não pode ter acesso a crédito consignado. O que ele quer dizer? Que se essa categoria precisar de empréstimo, tem que recorrer a crédito pessoal. E aí, ontem rolou uma assembleia, né, uma discussão sobre esse projeto de lei. E sobre esse tema, o capitão discutir. E hoje de manhã, eu batendo um papo com o capitão, falei, capitão, qual foi a sua percepção? O que é que você sentiu desse assunto? Como é que estão os parlamentares sobre essa emenda? Pra gente ter uma noção de como é que a situação tá indo. E ele falou assim, Yasmin, o que acontece é o seguinte, eu sinto que existe uma oposição muito forte querendo tutelar essa categoria, querendo proteger. Tutelar é cuidar, né, de uma certa forma. Só que eles não entenderam ainda que quando eles tentam tutelar essa turma, eles não estão protegendo, eles estão jogando esses caras para a boca do leão. Bom, então entenda, em cima de quê, né? Qual está sendo o argumento principal que a gente está defendendo esse assunto lá na Câmara? Em cima de nenhum argumento novo. É literalmente aquilo que eu já falo há 2 anos seguidos, desde quando eu levantei essa bola em 2020. Meu pai sempre disse que quem fala a verdade não merece castigo. A gente está defendendo esse assunto em cima da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que quando eu libero crédito consignado para beneficiários do BPC e LOAS, eu não estou catando esse cara e obrigando ele a ter crédito consignado, a ir lá e pegar o empréstimo. Não! Eu estou simplesmente dando mais uma opção, dizendo, olha, se vocês aqui precisarem de empréstimo, não fique à mercê só do crédito pessoal, aquele crédito que tem uma taxa de juros maior que 20% ao mês. Não, você tem uma via aqui, você pode ter acesso a crédito barato, com juros justos. É em cima disso que a gente está defendendo. Pelo que eu falei com o capitão, a situação ainda está bem dividida, vale a pena a gente seguir nossa mobilização, inclusive educando o relator do projeto, porque o relator é a peça-chave disso e é o cara que está olhando para o ponto principal do projeto de lei que tem a ver com Bolsa Família. Esse tema subsidiário que tem a ver com BPC Loas depende muito da gente manter nossa pressão dentro das redes sociais principalmente. Fala, galera da bolha, tô passando. O BPC Loas virou um jabuti. Essa situação do BPC dentro da MP que trata do Bolsa Família virou um jabuti. Sim. E tudo que é jabuti só é tratado com a sua devida atenção e cuidado quando aquele jabuti é a menina dos olhos de alguém. Então, a Yasmin falou muito bem quando disse que o relator, para quem não sabe, gente, relator em uma medida provisória, um projeto de lei, seja lá o que for, a gente já usou até esse termo aqui, ele é o verdadeiro Deus, tá? É ele quem manda no negócio. Então, um parlamentar, seja deputado ou senador, que vai lá e coloca uma emenda, ele está ali pedindo, pelo amor de Deus, para aquele relator, que aquela emenda seja acatada, tá? Que aquela emenda permaneça ali dentro daquela MP e que ela passe. Porque o que é que acontece? Até o momento que uma emenda, Tiago,
Tem um momento que ela é uma mera emenda, sem nenhuma devida atenção, e aí é onde mora o perigo, tá? Das emendas. Porque tem muita emenda que uma ou outra se destaca, porque cai na boca do povo, como está caindo aqui na Norte. Mas tem um monte de emenda que elas servem como outros jabutis, né? Já não bastasse o jabuti, que é o projeto em si, né? Com algumas particularidades, as emendas não passam de outros jabutis. Então, é um outro perigo que, enquanto a gente está lutando aqui para defender a manutenção do BPC ao acesso ao consignado, podem ter outras emendas que pedem também o contrário. Já não bastasse o próprio corpo, né, do que diz o texto da MP, tirando esse direito, né, com a alteração da lei que trata do consignado para o BPC. Então a gente tem que tomar um cuidado muito especial. Eu tenho tratado sobre esse assunto no meu canal e eu tenho procurado direcionar as pessoas, porque infelizmente o que acontece com o BPC? É um grupo de pessoas extremamente fragilizado. Se a gente já tem o aposentado e o pensionista que está fragilizado por tanta coisa ruim que acontece com eles, o BPC passa por isso 10 vezes mais. Porque, na sua grande maioria, tá? O BPC hoje alcança aí 5 milhões de pessoas. Eu vou colocar 30% desses benefícios hoje são de representantes legais, pais e mães representando seus filhos. E na grande maioria, esmagadora maioria dessas situações, são crianças, adolescentes ou jovens que precisam de uma atenção especialíssima, Thiago. Então, são pessoas que sofrem muito, mas muito mesmo. Então, quando você não consegue alcançar essas pessoas na sua devida necessidade, fica complicado. E a gente leva essas pessoas, a gente tenta conduzi-las, Felipe, ao entendimento de que elas precisam, por mais difícil que seja, se fazerem representantes de si mesmas. No tocante a dizer, olha, eu tenho que ter tempo para cuidar do meu filho, para cuidar da minha família, para cuidar de todas as demandas e ainda tenho que arranjar tempo para cobrar de um parlamentar que ele vote em algo a favor, né, da minha causa, da minha situação, porque não está fácil. Então, é muito complexo lutar por um grupo apenas de 5 milhões. Quando eu digo apenas, eu falo isso em comparação aos outros benefícios que são alcançados pela Previdência. Então, lidar com isso é muito difícil. Você vê, cada vídeo que eu posto sobre esse assunto, é um assunto extremamente sensível, eles dão 1% de visualização do que dá um vídeo de outros assuntos convencionais. Por que eu faço essa comparação? Porque aquilo que não é visto não é lembrado, né? Quando eu trabalho, quando você trabalha, quando nós trabalhamos com um assunto para que a visibilidade se transforme em pressão, numa situação como essa do BPC, se isso não se converte realmente em pressão, gente, pode ter certeza que, infelizmente, a probabilidade de você ser ouvido e ser acatado é infinitamente pequena. Mas é claro que a gente não vai se dobrar a isso e vai continuar cobrando. A gente tem uma ou outra pessoa que tem um pouco mais de expertise, um pouco mais de desenvoltura, de conhecimento, e essas pessoas precisam, infelizmente, trabalhar um pouco mais em nome daquelas que, infelizmente, não podem, ou não sabem, ou até mesmo não querem trabalhar em benefício próprio, que é cobrar do parlamentar em quem você votou, para que ele apoie essa emenda, para que tenha a emenda do capitão Alberto Neto, tem a emenda do Pompeu de Matos, que a meu pedido, a assessoria dele acatou, e colocou também com essa mesma situação, de trazer de volta o BPC Loas para o consignado. Então, a hora é da gente realmente gritar para ser ouvido. A previsão, aliás, de votação dessa medida provisória é agora, para o início de maio, pelo menos é o que se ensaia. A gente o prazo final é até o início de julho, mas eu percebo que eles querem aprovar rapidamente, até porque trata, como a gente já sabe, o objeto principal dessa MP é o Bolsa Família, que alcança aí 21 milhões e meio de pessoas. Então, é óbvio que isso aí é um assunto muito sensível para o governo e ele quer realmente, a toque de caixa, aprovar essa medida provisória. O relator é o doutor Francisco, que é do PT, né, o deputado federal, Francisco de Assis de Oliveira Costa, do PT. E o que me incomoda um pouco é essa questão do PDT e do PT chamar esse protagonismo para cima do aposentado nesse começo de gestão. Eu acho que o país tem problemas muito maiores a serem resolvidos, né, economicamente falando, e eles encucaram com a questão de consignado, de juros baixos, né, tentando demonstrar às vezes um conhecimento que não tem. E vocês vivenciaram lá, né, em presença isso. Muita gente fala o que não sabe, principalmente na economia, né? Bem ou mal,
na gestão passada a gente tinha um cara que manjava de economia. Ele não era assistencialista. Esse era o problema, né? Mas ele manjava de economia, tanto quanto o Campos agora do Banco Central manja. Você sente um domínio, né? E aí a gente vê políticos como o Lupe fazendo uma propaganda ontem em canal aberto. Vamos defender você, aposentado. Fique tranquilo. Estamos no comando. Pô, ele foi lá e mexeu num negócio para os juros de 1,70 e acabou com a vida do aposentado por 15 dias. Prejudicou uma categoria de 1.500.000 pessoas. Né? Ele não sabe o que ele está fazendo. Sendo que a gente tem medidas muito mais importantes a serem tomadas, como gerar emprego, girar a economia, né? E não ficar se preocupando porque 2 milhões de aposentados de uma categoria de 37 milhões estão numa zona de superendividamento e a gente sabe disso. E a gente atua nisso, no dia a dia. Né? Então seja humilde, pede opinião, né, das classes antes de ir lá e dar uma canetada errada, pô. Porque isso atrapalha muito. Esse ano não aconteceu ainda. Economicamente falando, esse ano não existe. A queda, eu estava vendo os números aqui agora, Felipe, a queda dos empréstimos consignados chegou a 40,5% durante toda essa problemática que a gente teve aí da suspensão, da definição dessa taxa de juros. Imagina só quanto não deixou de gerar dentro da própria economia, que é tudo que eles mais buscam, né? E eu nem estou falando aí do outro lado, que é a necessidade daquele capital consignado. Que a gente nem tem números ainda sequer de quantos aposentados e pensionistas foram para o crédito pessoal pelo desespero, sem saber quando é que ia se resolver isso, né? Então, quantos não caíram nessa armadilha que o próprio governo acabou com a pseudo-ideia de ajudar, atrapalhando, né, mais do que ajudando. E é hoje o que está acontecendo com essa questão. Eu me preocupei agora com essa fala da Yasmin no tocante a essa super proteção que o governo diz querer fazer com o aposentado e com o pensionista, e no caso específico também do BPC. Olha, você só protege bem quando você sabe proteger. Você sabe o que está protegendo. Sabe aquele elefante que não tem noção do peso que tem? E para proteger ali seu amigo que é uma formiguinha, você joga em cima? Mata, esmaga. Então, proteção é boa quando você sabe o tamanho que você tem, do conhecimento, do quanto você pode fazer, por aquele que você diz querer proteger. Não estou duvidando da intenção do governo de querer realmente proteger. Perfeito. Mas você precisa, para ter e dar essa proteção, ter conhecimento básico daquilo que você está dizendo que quer fazer. Eu pego mais uma vez o gancho do que eu falei agora há pouco no início da live. Como é que o ministro da Previdência vai para uma plenária no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, e sem saber sequer o quanto se paga, né, na sua pasta de salário mínimo para os seus previdenciários? Pelo amor de Deus, gente. Milton, eu queria... Meu áudio tá bom, gente? Eu troquei de microfone aqui. Melhorou agora. Eu tava usando o áudio da câmera. Aí, como eu troquei de computador, esse aqui não tava ligado. Então é isso. O Milton falou uma coisa, um ponto que eu preciso pegar aqui. Exatamente isso. Ele não sabe quanto que é o valor do salário mínimo. Aí ele vai para a mídia e me fala assim: o 14º salário seria um peso muito grande para o governo agora. What? Não tô entendendo, olha só. O Lupe, ele é presidente do PDT. O projeto do 14º, quem fez? Quem escreveu lá? Quem protocolou na Câmara? Pompeu de Matos. Pompeu de Matos é da onde? PDT. Ué, eu não tô entendendo. O PDT cria, no governo Bolsonaro não é pesado. É tranquilo. Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, não pode. O governo que não atende o aposentado não pagou o 14º salário. E agora no governo dele é pesado? Eu não estou entendendo. Ou ele não sabe que esse projeto do 14º salário é do partido dele. Posso falar? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Ele não sabe, cara, pelo jeito. Senão ele não ia falar isso. E mais uma coisa, não é o INSS que paga 14º salário, gente. O Milton falou uma coisa muito legal. O nome 14º salário assustou muito. Deu uma visibilidade muito grande. Tanto é que quando eu fui, na época, o então deputado federal, o Alessandro Molon, ele disputou aqui no Rio, o Senado, acabou não entrando e não voltou para cá. Ele não sabia que o 14º salário seria 2 parcelas só. Ele achou que o 14º salário era para a vida toda. Então, assim,
Os caras não têm nem o conhecimento. A gente tinha que fazer aquele trabalho todo lá de formiguinha para poder entender. E ele começou a apoiar. Pô, para mim era mesmo. Não, 2 anos dá para pagar tranquilo. Esse dinheiro não sai do INSS, gente. Não sai. Tanto é que foi para finanças e tributações para te fazer o quê? A fonte de custeio. Que ia ser Petrobras, Eletrobras, algumas outras empresas. Não é sonegação de impostos. É isenção de alguns impostos para retomar. Vamos fazer o seguinte, ó. O banco pagava esse imposto aqui, ele parou de pagar. Vamos voltar a pagar esse imposto e esse dinheiro vai para o aposentado e pensionista. Não sai do orçamento, gente. A gente sabe que está programado lá, o INSS recebe, né, 13 salários ali por dependente, são os 12 salários do ano e mais o 13º salário. Não cabe dentro do orçamento do INSS, não cabe o 14º salário. Isso vem do Congresso Nacional, os recursos captados, entregue lá para o INSS, só faz pagar. O INSS, a participação do INSS ali é só fazer o pagamento, usar a data prévia, usar os dados do INSS para fazer o pagamento, que de repente nem precisava ser via INSS, Milton. Não precisa nem ser via INSS 14º salário. Podia ser um abono compensação, abono de devolução de investimento, alguma coisa. Podia ser todo o nome. Não precisava nem o INSS pagar. Como que o ministro não sabe disso? Ele, na cabeça dele, 14º seria do Ministério. Não é isso, gente. O INSS só seria a fonte pagadora. Usaria só isso. Então, eu fico impressionado com isso. Felipe, eu tenho mais uma questão para levantar antes do Thiago comentar sobre essa manchete aí. A gente está aí finalizando o 4º mês do ano, tá? E aí eu pergunto, quem é o presidente do INSS? Não foi definido. O INSS está há 4 meses com um presidente interino, gente. Alguém que, inclusive, está envolvido em um golpe que foi amplamente divulgado pelo Fantástico aí ano passado, no governo do Rio, que é um carioca, esse presidente interino, o Glauco Vanburg. Então, assim, tá tudo abafado, sabe? Então, ninguém escuta esse cara nem se apresentar como presidente. Mas por isso que ele é interino. Eu nunca ouvi uma fala dele. Então, poxa vida, eu quero acreditar que a coisa vai melhorar, tá? Eu estou aqui para, volto a dizer, para fazer as devidas críticas, até que a gente realmente alcance aquilo que é necessário para darmos ao aposentado e ao pensionista, essas pessoas que contribuíram tanto, né, para a Previdência, para ela se tornar hoje uma pessoa que tivesse o mínimo de segurança para a sua manutenção de qualidade de vida. Então, é preocupante. A situação da Previdência é preocupante. Me preocupa, por exemplo, essa outra fala aqui do Lupe, ó, essa semana isso, pô, dizer que anunciou aos 4 ventos, aos 4 cantos do Brasil, de que iria diminuir em tempo recorde as filas de atendimento. Pelo contrário, as filas só aumentam. E agora está dizendo que não tem dinheiro, não tem orçamento para trabalhar a questão da diminuição das filas e quem aguarda. Tem gente aguardando há 1 ano, pessoal, por um benefício que contribuiu a vida toda. Eu sei história de mãe que já saiu do auxílio maternidade e não recebeu sequer uma parcela de auxílio até hoje. Então, por aí vocês tiram gente que saiu de auxílio doença, já voltou para o trabalho e não recebeu nenhuma parcela de auxílio. Essas pessoas estão contribuindo. Essas pessoas estão sendo lesadas no direito básico delas. Porque a Previdência, para você que não sabe, ela não é opcional, ela é compulsória. Assinou a carteira, está debitando o seu salário. Então, são essas coisas que a gente precisa colocar na balança. Eu quero acreditar muito que esse governo não está perdido, como aparentemente fica claro para a gente. Infelizmente. Eu não pus essa foto para comentar a matéria, não, Milton. Mas assim, eu tenho algumas ressalvas a fazer com o Lupe. Tinha uma conversa lá atrás, antes mesmo dessa conversa da redução dos juros, que ele iria sair do Ministério da Previdência. Não sei se porque não tem domínio, não o conheço pessoalmente, mas ele está fazendo muita lambança, ao mesmo tempo que ele parece ser um cara que quer um protagonismo. Eu tentei entrar em contato com a assessoria de imprensa e nem por isso fico ferido, porque se não quer vir no canal também não tem problema, porque só vem aqui nos canais quem tem coragem. Por isso que eu admiro o Pompeu, admiro o Capitão, admiro o Ricardo Silva, que os caras entram aqui, eles não sabem o que a gente vai perguntar.
Você que está aí do outro lado, você pode pensar que a gente arquiteta, ó, a gente vai falar isso, você fala isso. Não, não tem. Aqui com a gente não tem essa, né, Milton? Já tentaram fazer isso e não participou da live. Não Verdade. participa. Melhor não. Melhor não. Então, se o cara não vem, não tem problema. O Lupe O refugou último que 3 tentou vezes. fazer isso, deu uma meme, hein, Milton? O cara que... A gente pegou ele de... O cara era o relator, vou falar. O cara era o relator da matéria que tava o 14º salário. Ele achou que ia vir pra cá e a gente não ia falar do 14º salário. Milton ficou uns 30 minutos descendo a lenha no cara ao vivo. O cara tava... Saiu da live. Ele saiu? Saiu. É, Mas depois- se o cara desse não mete um problema no celular e sai, ele é herói. Eu ovaciono ele. Foi salvo pela equipe que disse que ele tinha um compromisso. Sai, corre. Não, e eu fiquei com a cara... Né? Então, Falaram que eu peguei mas é leve isso. com ele. Ele não quis vir aqui, beleza. Melhor não vir, tranquilo. Agora, ao mesmo tempo que ele parece que quer assumir um protagonismo, aparece dando entrevista no Fantástico, faz uma propaganda falando, estamos aqui lutando pelo aposentado, ele também não aparece aqui nos canais, que é onde a gente vê quem é de verdade e quem é de mentira. Porque uma coisa é você aparecer no Fantástico, 20 segundinhos, editado, tal, sem ninguém te apertar ali, não falando mal dos jornalistas que lá estão, mas nem dá tanto tempo para dar um protagonismo para um ministro secundário, digamos assim. Ele não é um super-ministro, ele é um ministro de uma pasta importante, mas não vai ter o espaço que o ministro da Justiça tem, o ministro da Economia vai ter. E aí, eu pus essa foto aqui só para a gente ver que o Lupe não tem uma cara de um estudioso, né? Ele pode ter aparência de várias coisas, não é julgar pela aparência, mas é o que aparenta não ser muito estudioso. E aí as atitudes combinam com o que eu estou falando, porque não calculou o passo na redução de juros, vem novamente dar uma baita de uma gafe de não saber o valor de salário, e aí vem com essa notícia aí, de que ao salário de 39 mil dele, vai se somar 4 mil reais em reuniões, quando ele for lá no Sesc, que ele se nomeou. Então, se ele é um cara realmente preocupado e não um hipócrita, abra mão dos seus ganhos, divida isso, jogue na Previdência, injete dinheiro pessoalmente. Será que o senhor precisa de 40 mil para viver todos os meses? Já que o senhor está com pena dos aposentados, como é o discurso que o senhor traz? Então é só isso que eu gostaria de deixar de reflexão aí para vocês. Tem uma matéria aqui também do 13º, que surgiu essa semana uma fake news aqui, que parecia que tinha sido publicado ontem a matéria, e na verdade a matéria é de março, né, uma matéria antiga, que fala que justamente o Lupe, para a gente também, né, não só sentar o cacete aqui no bom português, vamos falar também que realmente ele falou uma coisa que deixa o pessoal esperançoso, né? Deixa eu ver se está aberto aqui, porque eu tirei, aí fui para Yasmin, virei a live do avesso, acho que é essa aqui, ó. É a matéria do UOL, né? Matéria do UOL aqui, quase que eu falei o nome do patrocinador aqui, que parece o nome do jornalista. Cadê o jornalista da matéria? Não tem fonte? Esqueceram de dar o crédito do amigo jornalista aqui, senão a gente falaria. Tá lá em cima ou lá embaixo. Aqui, ó, Alice. Aqui é um... Alice Girão. Beleza. Então, INSS beneficiários do BPC podem receber 13º pagamento? Confira a fala do ministro. Aí vem aqui, né, ministro da Previdência Carlos Lupe declara que irá discutir o pagamento do 13º no Conselho. Em declaração, o ministro da Previdência Carlos Lupe afirmou que irá propor 13º permanente para quem recebe o benefício de prestação continuada. Isso é muito bom. Segundo Lupe, o 13º pagamento do BPC é justo e irá discutir isso no Conselho, né, o Conselho Nacional de Previdência Social. Mais um tema aí para ele. Tá. Essa aí. E aí embaixo ele vem falando do 14º também, ó. Pode fazer Aqui, ó. Olha aí, ó. Eu não tinha visto aqui, ó. O ministro ainda falou sobre a ideia do 14º salário, mas segundo ele a proposta não deve ir para frente, porque iria comprometer uma parcela expressiva, que é o que o Felipe trouxe, né? Já o 14º é mais difícil, porque é um peso muito alto, não posso agarrar os céus com as mãos, como ele é esforçado. Tem uma realidade muito difícil, ganho 40 mil por mês. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão o governo não aguenta. Ele só aguenta fazer 37 ministérios, Thiago, trocar os móveis. Tudo é um jogo de cena tão grande, Felipe, muito jogo. Eu já deixei claro aqui, inclusive, uma coisa. Como é que um governo abre a boca para dizer que não tem dinheiro para trabalhar algumas demandas, quando ele alcança
milhões e meio de pessoas, ou seja, de famílias, com o caso específico aí do Bolsa Família. O Bolsa Família, na verdade, virou um grande cheque né, de briga política por voto, né, independente de quem está de um lado ou do outro. Então, como é que o governo abre a boca para dizer que não tem dinheiro para ajudar 5 milhões de pessoas, que é o que alcança o BPC Loas? Tá? E detalhe, boa parte do beneficiário do BPC Loas, ao contrário do que muita gente mal informada conhece, contribuíram para a Previdência. Não contribuíram o suficiente para alcançar uma aposentadoria. É o caso do meu pai. Meu pai contribuiu por 11 anos. Milton, ou contribuiu e não tem como provar. Aqueles mais antigos, pagou meu pai contribuiu 11 anos. Na época que ele poderia se aposentar, no caso ainda com aquela regra antiga antes da reforma, Felipe, ele teria que ter contribuído aí por pelo menos 15 anos, e ao alcançar os 60 anos ele se aposentaria. Não houve tempo hábil para isso, por conta da reforma e etc. Enfim, meu pai hoje é beneficiado pelo BPC Loas. Mas o que não me faz entender, né, ou se justificar, Tiago, é o governo dizer que não tem dinheiro para pagar 5 milhões de pessoas um benefício que é uma vez por ano, que o 13º é uma vez por ano, mas em contrapartida ele arranja dinheiro para pagar R$600 todo santo mês, além de mais 150 por criança até 6 anos e mais 50 para até quase o restante aí com 18 anos. Se você for para a ponta do lápis, quantos bilhões isso vai dar? Entendeu? Então, como é que se pode ajudar um grupo tão grande? E aí eu não estou querendo desmerecer quem é Bolsa Família não, tá? Me entendam. Mas eu também quero ser muito claro com você, que eu não tenho papa na língua, e dizer que boa parte, uma quantidade significativa, hoje recebendo Bolsa Família, não deveria estar recebendo esse benefício. É um nem-nem. Tem muitos nem-nens que nem trabalham, nem estudam, justamente porque tem uma Bolsa Família para acalentar e se justificar como alguém que não vai procurar trabalho e nem vai procurar estudar. Porque tem essa mamata do governo. Eu espero que isso seja revisto, né, ao longo do tempo, ou por esse ou pelos próximos governos. Volto a dizer, não sou contra a Bolsa Família, mas Bolsa Família é para quem precisa. Para quem tem condições de trabalhar e de estudar, vai trabalhar e vai estudar. Vai se desenvolver, vai crescer, vai buscar... Sabe por quê? Porque eu estou cansado de ver um monte de gente hoje recusando trabalhos básicos e honestos, como fazer uma limpeza numa casa, como fazer uma limpeza de um terreno, qualquer coisa que seja. Ah, não vou não. Recebendo meu Bolsa Família sem fazer nada está melhor. É isso que a gente escuta no dia a dia. E eu sou contra isso. Aí você vê 5 milhões de pessoas, muitos desses, volto a dizer, pais e mães que representam seus filhos doentes, que não podem trabalhar, porque se trabalhar perde o benefício, aí são obrigados a viver do benefício daquela criança, que era para ser só da criança, que mal dá para medicação, para fralda, para um monte de coisa que é a criança quem precisa, ela tem que brigar ainda para dividir isso com a própria subsistência. Porque não pode trabalhar, porque se trabalhar, a regra diz que ela perde o benefício. Olha só que contradição, gente. Olha só como essas regras são típicas de pessoas que fazem regras sem saber quem está usando essas regras, sabe? É uma bolha que essas pessoas vivem, que elas não sabem o que de fato... Olha, colocar gente para decidir a vida do outro, quando essas pessoas não sabem pelo que essas outras pessoas passam, isso é um absurdo. É colocar o rato para tomar conta do queijo, literalmente. Milton, você tocou num ponto muito interessante. As pessoas não podem trabalhar. Na verdade, não podem. Porque se passar, o cara que recebe Bolsa Família, que recebe qualquer tipo de benefício ali, né, que quer se restabelecer, quer tentar um negócio, o cara montar uma barraquinha de camelô aqui, quiser vender uma pilha, um carregador, qualquer coisa, e o INSS pegar, alguém pegar, ele perde o benefício. Então ele não dá chance. O sistema assistencial brasileiro, ele não dá chance da galera sair disso. Porque na campanha... É escravizante, né? É escravizante. Na campanha, né, para deputado, cara, o que a gente recebeu de currículo de pessoas que recebem Bolsa Família, e muitos perderam, porque o cara não tá nem, o cara quer ganhar a eleição. Você chega lá, o cara não te pergunta se você recebe Bolsa Família, se você recebe auxílio. Você faz seu cadastro lá, meu amigo, botou seu CPF, vai cruzar na hora com o Ministério, né? O governo federal vai saber na hora que você está trabalhando na campanha, porque precisa prestar conta. Você deu seu CPF, tinha gente que perdeu o benefício durante a campanha.
Como é que esse cara recomeça a vida? Não, o que eu defendo? Igual tem o do BPC, né? Que se você voltar a trabalhar, você recebe a metade, né, do BPC. Durante aí 2 anos você pode voltar. Você não pode receber mais de 2 salários mínimos. Outra trava ridícula. Ah, não, se você. Não, se o cara for contratado por uma empresa para ganhar 3 mil reais, não pode. Então ele vai escolher: eu vou me arriscar a ganhar 3 mil reais ou eu vou ficar com um salário mínimo para a vida toda? Então, não, cara, vai lá, tenta. Se você não conseguir, você volta aqui que a gente te apoia. Bolsa Família, cara, vai lá, cara, tenta lá 1 ano. Eu vou segurar aqui, você vai receber. Vai lá que eu garanto seu pagamento. Se você não se reabilitar, eu te garanto que você vai receber de volta. Então a galera fica meio que na informalidade. Se vai trabalhar, ele não vai trabalhar de carteira assinada. Se ele recebe Bolsa Família dele, ele vai trabalhar sem carteira assinada. Olha só o prejuízo. Esse cara que está recebendo o BPC, deixa o BPC não, o BPC e também o Bolsa Família, ele não pode pagar o INSS dele. Ele não pode trabalhar, ganhar uma renda extra e complementar e pagar o INSS dele para daqui a alguns anos ele receber a aposentadoria dele. Então, assim, olha só, acho que vocês nunca ouviram falar nisso, eu pensei agora. O Bolsa Família é o futuro BPC lá na frente. O cara que recebe Bolsa Família, ele nunca vai ser aposentado. Nunca. Porque ele não contribui. Então, esse Bolsa Família, daqui a um tempo, quando ele fizer 65 anos, ele já não vai ser mais Bolsa Família. Não vai ganhar mais 600 reais. Vai passar a ganhar um salário mínimo. Por que não doutrinar, dar suporte, dar garantias para essa pessoa sair do Bolsa Família? Para, caramba, conseguir sair, cara. Dá preferência em empregos, em escola. Uma preferência para essas pessoas que recebem o Bolsa Família. Então, assim, você quer trabalhar, cara? Você está desempregado? Você recebe o Bolsa Família por quê? Está desempregado? Beleza. Quando o Estado, você quer compensação aí, governador, faz o seguinte, bota essas pessoas para trabalhar de merendeira na escola, dá compensação pro Estado. O Estado que contratar beneficiário do Bolsa Família tem isenção, tem mais verba para o Estado. Porque é mais verba para o Estado que desincha um pouco o governo federal. Então, assim, por que não pensar dessa forma? Né? Agora, é o que você falou, Milton. O cara tá lá, recebe 600 reais, o cara não vai, filho. Não vai trabalhar. Também não vai, você não vai. Não tem motivação para isso. Não tem motivação para isso. Verdade. É um assistencialismo mortal, eu diria, né? Um assistencialismo que ao invés de ajudar, acaba colocando a pessoa numa zona de se eu sair daqui eu perco a única coisa que eu tenho, eu não consigo fazer nada disso. O Partido Novo, por exemplo, eles falam isso de outra forma. Eles são muito agressivos. Eu acho, a postura do Partido Novo, eles têm uma pegada dessa. Um cara que me surpreendeu, que é ultramente liberal, é o ex-governador de São Paulo, Dória. Ele falou, cara, eu entrei na política sendo ultraliberal. Cara, eu continuo sendo liberal. Eu continuo sendo capitalista ali, mas hoje eu sou um capitalista, hoje eu sou um liberal social, porque sem o social, você não consegue. Cara. Imagina, Milton, são quantos beneficiários do Bolsa Família? 20 milhões? 21 milhões e meio. Tira o Bolsa Família dessa galera, o que vai acontecer com o Brasil? Vai saquear supermercado, irmão. A realidade é essa. O cara com fome. Então, assim, isso que tem... Olha só, pessoal. Isso que eu falo. Que são todos criminosos, todos vão fazer isso. Cara, eu tô falando de fome. Imagina você... Felipe, você tá acusando de todos... Não, cara, tô defendendo esse cara. Porque se cortar o benefício deles agora, vai fazer o quê? Você com fome, você olhar pro seu filho ali, meu amigo. Olhar pro seu filho, cara, não tem o que comer. O que você faz? Você não vai tentar entrar no supermercado e fazer alguma coisa, botar... Errado, velho. Não tô apontando, é errado. Por isso que eu sou a favor da renda básica de cidadania, que é todo cidadão brasileiro, que a lei tem direito aí de ter um mínimo existencial. É todo brasileiro. Que aí você aumenta a pena também. Aí que eu falo, Felipe, você é contra? Não, eu quero que endureça a pena. Agora, dá condição pro cara, meu irmão, olha só. Você aqui vai receber o mínimo existencial aí,
luz, água, telefone, necessidade básica é R$1.000, amigo. R$1.000. Cara, dá para viver no luxo? Não, mas não passa fome. Né? Tendo ali, se a família também, outro receber da família, mas não passa todo brasileiro receber. Se é R$1.000, você, seu filho, todo brasileiro receber. E esse dinheiro, gente, volta para você, por quê? É a única forma do cliente, do brasileiro, que não é empresário, receber o seu imposto de volta. Lembra no início que eu falei que o empresário, ele não paga imposto? O empresário, ele recolhe o imposto, porque ele cobra em cima do cliente. Vamos supor, essa garrafinha d'água aqui, o cara que fabrica a resina aqui para fazer, ele paga imposto. Cobra mais para o cara que vai fabricar. O cara que vai fabricar, ele vai fazer o quê? Vai tirar o imposto, né? É 3% de imposto. Ele vai tirar o imposto de cima. E na hora que você compra a garrafa, você faz o quê? Você é o topo da pirâmide invertida. Porque aqui você é o cara que não consegue passar o imposto para frente. Você não consegue recolher. Você é o único pagador de imposto, é o cliente. Como é que você faz para receber isso de volta? Através de algum benefício. E a única forma de você receber é assim, cara, um benefício assistencial. Aí que eu falo, você vai receber um benefício. Tiagão, dinheiro é moeda corrente, irmão. O meu dinheiro vai para você, que vai para o Milton. Então, quando você tem dinheiro ali na base, né, quando você injeta, por exemplo, eu bati muito, o Milton também falava muito nisso. Por exemplo, por que eu defendo um 14º salário? Eu defendo mais um 14º salário chegar no aposentado do que chegar no informal, o cara que está desempregado. Por quê? Porque quando o único que não está dentro da engrenagem ali, da engrenagem da economia é o aposentado, porque ele é o último a receber. Recolhe todos os impostos, vai tudo, pega o dinheiro do aposentado e dá. Quando você dá o auxílio emergencial diretamente para o informal, você está tirando dinheiro da economia. Por quê? Quando você bota o aposentado ali, você dá um 14º salário para o aposentado. Como o ministro me falou, o aposentado não vai guardar dinheiro. Ele vai fazer o quê? Quase 60% das prefeituras recebem mais, né, verba de aposentados e pensionistas, ali o faturamento mais de aposentados e pensionistas do que o próprio repasse do governo federal para o município. Então é o seguinte, se você injetar o dinheiro direto no aposentado, eu vou botar no aposentado. O aposentado vai para o comércio, ele vai consumir, esse comércio vai aquecer e vai contratar quem? O cara que está informal. Então, quando você bota dinheiro no informal, esse dinheiro não chega no aposentado, porque o informal vai no comércio e compra. Direto. E ele não está inserido ali. Então, quando você... E isso, o que o Milton falou, você não consegue empregar ninguém. Então, fica escassez de funcionário, cara. Olha só que loucura. Uma ação que você faz, se não for bem coordenada, então quando você injeta no aposentado, o aposentado vai para o comércio. Ele que tem que fazer isso. O aposentado que não pode trabalhar mais. O aposentado não tem que trabalhar. O aposentado, ele tem que sentar. Tiver que pescar o dia todo, ele tem que pescar. Tiver que cuidar, ficar com o netinho para a filha trabalhar. Esse é o papel do vovô e da vovó. É ficar com a netinha para filha ir trabalhar. Olha só como que é isso, Milton. E olha só as nossas ações. Você está tirando, você está dando o netinho para a filha ficar em casa, tomando conta da filha, para o vovô e a vovó ir trabalhar. Absurdo, cara, né? Que loucura, velho. É absurdo. Se a gente for ficar discutindo aqui, olha, quais são as ações? Cara, enquanto os caras, você vai assistir lá agora, tá Nicolas Ferreira dando porrada no pessoal, o pessoal batendo. Cara, mano... O problema, Felipe, é que essas pessoas foram eleitas para ficar nesse bate-boca de comadre. Na verdade, isso é ridículo. Pessoal, se ele não fizer isso, ele não é reeleito. Isso serve para tirar o foco. Se o Nicolas não fizer isso, que o Nicolas daqui a pouco, do jeito que ele tá, ele vai ganhar 3 milhões de votos. Porque as pessoas que votaram nele para ele fazer o Nicolas, parabéns. Ele está exercendo exatamente o papel dele. Ele foi eleito para isso, gente. Todo mundo conhece. Solucionar problema que é bom, ele não soluciona também. Fala, amor. Mas não vai. Porque se você solucionar problema, você não aparece.
Porque o cara que tá trabalhando mesmo, ele não tá aparecendo, ele tá igual o Pompeu de Matos. Cara, o Pompeu de Matos é uma coisa assim, você olha na TV Câmara, o cara tá presidindo sessão do Congresso. Você olha na CCJ, o cara tá na CCJ. Esse cara não aparece tanto, porque ele não briga com ninguém. Agora, Esse Nicolas, ele tem que tomar muito cuidado para não virar um novo Gabriel Monteiro. É isso que eu penso. Ele tá tão lacradorzinho que qualquer escorregada que ele der, vão catar e aí ele vira um Gabriel Monteiro. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que maneirar. E agir, né? É que eu entendo o que você fala. A causa dele é esse lado aí dos agitadores, mas solução não tem nada. É bonito de ver falar, arrepia, né? Contagia, mas não soluciona nada. Eu fiz uma conta aqui enquanto o Milton restabelece ali, só pra gente encerrar. O empresariado, Filipão, se você tem um salário de 10 mil, você custa para a empresa que você está trabalhando hoje 16, correto? Então o governo pega 6. O empregado tem um desconto de R$900. Eu estou fazendo 10 mil para ficar redonda a conta, ficar fácil de entender. Porque pouquíssimas pessoas ganham 10 mil hoje. Mas com 10 mil, o governo arrecada 6 mil da empresa que paga 16 pelo funcionário. E o funcionário, por sua vez, recebe 9.100. Perde 900. Então o governo, com um funcionário que ganha 10 mil, arrecada R$6.900. Então se o governo é tão preocupado com o assistencialismo, por que não corrige essa parte e fortalece geração de empregos nesse país aqui? É isso que eu falo. Né? Eles ficam se preocupando com coisas irrelevantes e se preocupando em encharcar a máquina, né, para gastar com ministérios inúteis que foram criados até agora aí, porque eu não vi nada acontecer. O Milton caiu, deram um rodo no Milton, eu queria encerrar com ele aqui, mas, pô, né, a gente tá quase 1h20 aqui, o papo flui, coloca 3 pessoas que gostam de conversar, com temas que são palpitantes, né? Tinha gente aqui falando, qual o foco da live? O foco da live, é o que a gente traz de assunto para você ouvir a live, né? Então tava no meio do assunto a pessoa, mas qual o foco? Qual o foco? Tá falando do Corinthians, a pessoa palmeirense, mas qual o foco? Qual? Tá, pera aí, calma, a gente vai chegar para você ter o entendimento do que a gente tá fazendo aqui. Mas Filipão, eu acho que foi top, né? Nosso papo aqui tá sempre convidado para chegar às quartas-feiras, a gente tá fazendo uma live fixa, né? E o Milton também, quando ele chegar aqui, ele faz a despedida. Se não chegar, a gente se despede por ele. Queria suas palavras finais aí. Foi um prazer ter você de novo aqui com a gente, viu? Cara, queria agradecer, né? Primeiramente a todos que nos assistiram aqui. Né? Já agradecer Milton Antunes também. E, cara, vamos correr aí que se a gente trabalhando é difícil, se a gente parar, acabou, hein? Acabou a aposentadoria, acabou benefício. E, cara, tem que brigar, gente. O enfermeiro tá aí, ó. Piso do enfermeiro, né? É justo, mas é uma categoria muito menor do que aposentado e pensionista. E conseguiram aí a façanha, né? Que tem técnico de enfermagem que vai ganhar em cidade mais do que o próprio vereador. Até mesmo alguns prefeitos, né? De cidade pequena. Então, assim, parabéns aí pela conquista dos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Muito bom, gente. Já deixo um alerta para vocês aí. Aposentados e pensionistas precisam compartilhar mais, manda essa live, assiste nossos canais, porque isso traz força. Que não adianta nada, cara, chegar lá em Brasília, o canal com, será, 100 pessoas, 30 visualizações, cara, por que as pessoas gostam de vir no nosso canal, gente? Pelo amor de Deus, cara. A gente tem pelo menos 1 milhão de visualizações por mês cada um aqui. Milton, eu. Desce da arquibancada e vem pra luta, né? É o que eu tô falando. Isso não me desmotiva, que nem a gente tá aqui trabalhando com um público cativo do começo ao fim, mas muito pequeno, né? E isso pra vocês mesmo não é bom. Tem que chamar o amigo, chamar Thiago, o vizinho. Tem que chamar. Fala, Milton. Pode se despedir da turma aí, que eu sei que você deve estar no perrengue aí. Eu saí da live aqui, gente, para atender uma ligação aqui da equipe do Pompeu de Matos, tá? Boa. Eu estou com vocês aqui, mas estou aqui nos bastidores aqui, tentando resolver uma série de situações. Eu estou extremamente preocupado e eu quero aproveitar esse finalzinho da live para a gente falar sobre isso. A gente colocou em prática um requerimento de urgência urgentíssimo, a meu pedido, juntamente ao Ricardo Silva, para que a gente possa trazer, né, ressuscitar das cinzas, o projeto de lei 4434 de 2008, que nasceu lá no Senado pelas mãos do Paulo Paim, foi aprovado lá e desde 2021, outubro de 2021, está parado. Eu quero até te convidar para essa guerra comigo. O projeto está parado desde outubro de 2021
sem sequer ser definido para que comissão vai ser votado primeiro. E aí eu conversei com o Ricardo e ele acatou, a equipe protocolou e a gente está com esse requerimento de urgência urgentíssima, que a gente fez inclusive isso na época do 14º, tá? Para que serve isso, para quem não entende? Através de um requerimento desse, a gente coloca, ao alcançarmos o número mínimo de assinaturas de parlamentares, a gente coloca esse projeto direto para ser votado na Câmara, sem precisar passar por essas comissões. Eu tomei essa atitude na esperança da gente dar celeridade a essa questão que trata da perda salarial que aposentados vêm tendo ao longo da vida deles, ao longo de muitos e muitos anos. Principalmente aquele aposentado e aquele pensionista que hoje recebe acima do mínimo e que ano após ano está vendo o seu benefício se aproximar cada vez mais de um único salário mínimo. Só que a gente está com um grande problema. Falta mobilização para que a gente possa alcançar as assinaturas. Eu já fiz vídeo, está lá no meu canal, eu já fiz vídeo no Instagram, convocando, chamando para a responsabilidade dos parlamentares. E as pessoas estão divulgando, marcando seu parlamentar, seu deputado em quem elas votaram aí nos seus estados. Mas isso ainda é muito pouco. Nós temos 4 assinaturas. Assinou o Ricardo Silva, que é o autor do requerimento. Assinou o Pompeu de Matos, com quem vou conversar daqui a pouco, porque eu vou pedir ao Pompeu de Matos uma fala dele sobre isso no plenário, convocando seus pares para isso. Principalmente aqueles que abrem a boca para dizer que apoiam aposentado e pensionista, quando na verdade só apoiam da boca para fora. Essa é a verdade. E vou fazer a mesma coisa daqui a pouquinho com o Ricardo. Dizer, Ricardo, você que é o autor, suba lá no plenário, meu amigo, abra sua boca e convoque essa galera. Faz eles passarem vergonha mesmo, porque eu vou dar nome aos bois, quem assinou e quem não assinou. Vou fazer questão. Então, a gente precisa fazer isso. São 255 assinaturas, é metade da Câmara, para a gente colocar esse projeto em votação dentro do requerimento de urgência urgentíssima, tá? Então, você que é aposentado, você que é pensionista, vem nas minhas redes sociais, vai no meu canal, no canal do Felipe, o Thiago vai abraçar essa causa também. Projeto de Lei 4434 é um projeto que teve um sacrifício enorme para sair do papel e virar um projeto, Thiago. A Ieda Gaspar, que o Felipe conhece muito bem, da FAPERJ, ela de 2003 até 2007 trabalharam, sabe, na base da prancheta, pegando assinaturas, como se fosse um abaixo-assinado, para ter 1 milhão de assinaturas durante quase 2003 até 2007, durante 4 anos, em 2008, Paulo Paim conseguiu transformar isso num projeto. O projeto foi aprovado no Senado, mas fica sendo empurrado aí de gaveta em gaveta. E detalhe, esse projeto nasceu na época do governo Lula. Então é agora a melhor hora, o melhor momento para que esse projeto volte à tona e seja aprovado. E aí traga para o aposentado e para o pensionista aquilo que ele recebeu lá atrás na sua carta de concessão, com 3, 4, 5 salários, e não o que ele recebe hoje, metade ou 1/3 do que ele teve quando foi aposentado ou quando se tornou pensionista. É disso que trata esse projeto. Então, se você é aposentado, se você é pensionista, se você é familiar dessas pessoas, arregaça as mangas, ajude seus pais, seus avós, tios, amigos, seja lá quem for. Faça isso agora, porque se a gente luta por isso agora, Thiago, a gente está lutando por uma aposentadoria ou por uma pensão amanhã melhor para mim e para você também. Então, até essa visão a gente tem que ter de futuro. Essa é a nossa pauta, a nossa bola da vez agora, diante desse impasse, né, de aumenta salário, diminui salário, aposentado que ganha acima do mínimo não tem ganho real nenhum que o governo não deu. Então, é um caminho sem volta. Se você não fizer nada agora, vai ser um caminho sem volta. Daqui a 1, 2, 3 anos, todos os aposentados e pensionistas estarão ganhando apenas um salário mínimo. Não importa se você contribuiu com mais ou menos, você vai ganhar apenas um salário. Então, a hora da gente lutar é agora. Temos apenas 4 assinaturas das 255 que precisamos para votar esse projeto. Então, é vergonhoso, somos 37 milhões e meio de beneficiados da Previdência. Então, não é possível que você não consiga se movimentar para cobrar do seu deputado federal que ele tome vergonha na cara e agora ele represente você, assim como você o representou na urna. É isso, sem papas na língua, papo reto assim. É esse projeto que fala da desaposentação, Milton? Não. Esse projeto ele fala realmente sobre a reposição de perdas de do valor dos benefícios ao longo dos anos. Esse benefício a cada ano vai perdendo valor. Entendeu? Então a Paim tem um projeto de lei de desaposentação que é muito bom também e está parado.
Isso. Na verdade, são muitos projetos bons, Thiago. Eu poderia citar uma lista enorme aqui. O problema é que as pessoas elas não conseguem acompanhar tanta coisa de uma vez só. Você tem que estar dando, de vez em quando, atenção para um projeto. Essa é a Fica realidade. para uma outra live. Porque falar de muita coisa, ao mesmo tempo, infelizmente, eles não dão conta. Não dá. E, inclusive, tem uma outra questão que eu vim trazer aqui, que é da Natália Arcuri, que ela já fala que a questão da Previdência, se você tem 40 ou 50 anos, hoje, muito provavelmente, nós não teremos aposentadoria. Ela mostra gráficos que a população idosa vai estar maior do que a população operacional nessa situação, porque a gente está tendo... Outra coisa, Thiago, da forma que a Previdência ela não é interessante para as pessoas investirem nela. Exato. Né? Porque a tua contribuição que você faz como trabalhador é um investimento. Você todo mês, durante 30, 40 anos, tem debitado do seu benefício, do seu salário, desculpa, uma porcentagem que gira aí entre 8% e 10%, 12%, em média, para que você amanhã, né, num futuro, né, longínquo, possa dizer, poxa vida, eu vou ter uma aposentadoria, eu vou ter do que sobreviver, mas sobreviver teoricamente com qualidade, esse é o objetivo. Então, se eu, hoje, né, tenho condições de investir em qualquer outra situação, ainda que seja numa previdência privada, porque eu sei que vai me garantir muito mais do que se eu contribuir para a previdência do INSS, é claro que eu vou contribuir para isso. Então, assim, não vale a pena, está deixando de valer a pena. Então, daqui a pouco, realmente, não vai ter sequer dinheiro para pagar a quem já é aposentado. Imagina para quem vai ter aí. Exatamente. Não, só para finalizar aqui também, a maior parte da renda que vai para o INSS não é só a contribuição, né? É FIIs, Claro. COFINS. Você vai abastecer o seu posto de gasolina, no posto de gasolina, você está contribuindo para o INSS. Na verdade, o aposentado e pensionista, você nunca para de contribuir para o INSS. Os novos, né, que não são aposentados, ele faz pagamento no carnezinho lá, o desconto diretamente para o INSS. Mas o aposentado e pensionista também nunca para de pagar. Cara, é isso que eu falo. Esses impostos, se tivesse mais simplificado, se fosse tirar ali, vem cá, o que vai para a Previdência? Não, eu continuo contribuindo para a Previdência. Eu sou aposentado, não deveria contribuir. Esse dinheiro deveria voltar para aposentado e pensionista, hein? Com certeza. Gente, a gente poderia ficar aqui resenhando até amanhã, porque aqui tem 3 amigos que lutam pelos aposentados, de verdade, a gente, fora das câmeras, a gente conversa, a gente se gosta, temos conceitos em comum e estamos na luta por você, né? Então o que a gente pede é engajamento, faça valer a sua causa, faça valer o nosso sangue, o nosso investimento de tempo que a gente faz aqui em estar aqui com você, 1h30, fomentando temas que são relacionados a vocês, não a nenhum de nós 3 aqui, nenhum dos três é aposentado, né? Vamos conjugar direito aqui o verbo, nenhum dos 3 é aposentado, porque nenhum, né, faz a concordância verbal ali, né, professor Pasquale? Thiago, então tá bom. Nenhum dos 3 é aposentado ainda, mas queremos ser, né? Queremos ser um dia, quem sabe, com todos vocês nos apoiando. Se estamos aqui por vocês, estejam aí por nós. Se você nos trouxe até aqui, fazer um reforço positivo mais uma vez para você se tornar membro aqui do nosso canal, para ter desconto nas nossas parcerias, tá? Tá aí o link novamente no chat, vai ficar no primeiro comentário aqui. A gente se vê numa próxima live. Valeu todos aí, muito obrigado. Valeu, turma. Valeu, Filipão. Valeu, Milton. Valeu, gente. Abraço.